boa tarde pra você, porque começou Bendita Hora, o melhor programa da tarde. Não adianta, é o melhor, porque só vem os melhores. E no caso de hoje, as melhores. As melhores. Só tem mulher no programa, graças a Deus, né? Olha aqui, ó. Só tem gente inteligente, só tem gente que vai fazer a sua tarde mais bonita. E olha, já vou dizer pra vocês, ela já sabia aqui, então vocês têm que saber. No programa tem dois critérios para participar. Primeiro, que seja inteligente, por isso que vocês estão aqui. Segundo, que seja bonito. Acabou, não adianta, é assim mesmo. A gente só aceita gente feia atrás das câmeras. Não, o ar de agora tá muito bonito, né? Tá bonito. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Participa com a gente, manda sua sugestão, ou a sua pergunta, ou a sua opinião. Aproveita aí o arroba no YouTube, né? youtube.com/TV Rede Vida, ou então Bendita Hora. Deixa eu te falar uma coisa, vou apresentar para vocês por que esse programa tá tão bom hoje. Por quê? Porque a doutora Franciele Berdinarski tá aqui com a gente. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigado. Olha que interessante. Tô vendo, desenvolvemos um método inovador que une estética e terapia complementares. Olha aí, que beleza. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, viu? Estela Maria Moraes, olha aí, ó. Ela é advogada, ela é escritora e é catequista. Está lançando mais um livro. Esse aqui é o 5º livro. Está vindo o 6º livro para ir. E tem mais 6 livros que vão sair até o final do ano. Se Deus quiser, né, padre? Muito obrigada pelo convite, é uma alegria. Obrigado, viu? Muito obrigado. Nós vamos falar do livro daqui a pouco, senão a Laura xinga a gente. Marilene Ked, nossa psicóloga, porque nos programas nós temos que ter uma psicóloga. É um prazer estar aqui, padre. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer. Sempre uma alegria mesmo. E a doutora Paula Almeida, cirurgiã geral do aparelho digestivo aí. Olha aí. E obrigado, viu, doutora? Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Doutora Paula hoje, porque eu estou com um problema. Obrigado, viu, doutora? Imagina. Obrigado mesmo. Quanta coisa boa pra gente conversar, quanto assunto. Vamos lá, gente, ó. Muito bem. Colicistite. Aí, o que é sintomas, causa, tipos e tratamento? O que é colicistite? Então, a colecistite é basicamente a inflamação da vesícula. Inflamação da vesícula. Exatamente. Olha, é verdade, não tem eu tô com esse problema, mas eu não tinha pensado em você, não. Rodolfo falou assim, ó, Rodolfo falou, você acredita que tem uma médica que vai falar sobre isso? Inflamação da vesícula. Da vesícula. A palavra cólera é relacionada a... sempre que envolve a vesícula, a gente tem esse prefixo colecistite. E me fala uma coisa, inflamação da vesícula. A gente sempre fala de pedra na vesícula e inflamação na vesícula. Tem diferença dessas duas coisas? Existe diferença dessas duas coisas, sim. Porque a pedra na vesícula é a principal causa da inflamação da vesícula. Ah, tá. Tá bom? A pedra pode inflamar. Isso, exatamente. Geralmente, a inflamação da vesícula, ela vem ocasionada por causa da pedra na vesícula. Ah, tá. É uma das complicações possíveis que pode acontecer quando a pessoa já tem a pedra na vesícula. E aí você precisa tratar. Geralmente, o tratamento é cirúrgico. Além de ficar em jejum, usar antibiótico e tratar os sintomas de dor, tá bom? O sintoma é dor. O principal sintoma é dor. Que região que dói? Dói bem aí aqui, mesmo, aqui à direita, no aguda. alto. É uma dor aguda, tipo cólica. Isso. Ela pode melhorar e volta a doer depois. Tá, e por que a vesícula dá pedra? Então, a maior parte das pedras da vesícula, elas são formadas de colesterol, vai fazendo depósito. Tá. Porque assim, a vesícula é um órgão de armazenamento, então ela é um saquinho, basicamente, e aí o fígado produz a bile, que é a secreção que ajuda a digerir a gordura. A bile ajuda a digerir a gordura. Isso, exatamente. Aí a vesícula guarda a bile. À medida que ela vai guardando a bile, às vezes a vesícula está doente, ela está mais devagar para liberar a bile. Libera e vai ficando depositado. E aí vai ficando depositado, exatamente. Aí vai fazendo esse depósito, isso é a principal causa, né? Tem outras causas, mas essa é a principal. Aí vai fazendo depósito e com esse depósito vão formando os cálculos. Aí eles podem aumentar de número e de tamanho. A gente começa... por que dá alguns sintomas? A gente estava falando do empachamento, aquela sensação de que a barriga fica grande, e fica mesmo. Então, porque toda vez que a gente come,
assim, o fato da gente comer, o intestino, ele vai receber o alimento, o estômago, e ele vai liberar hormônios para estimular a contração da vesícula, para poder liberar a vesícula. Exatamente, a bile no intestino e você conseguir fazer a digestão. Só que à medida, se você tem pedra e aí a vesícula contrai em cima da pedra, geralmente dói porque está contraindo em cima da pedra, e aí você pode ter outros sintomas que a pedra movimenta, pode obstruir esses canaizinhos. E aí você pode ficar enjoado, vomitar, ou tem empachamento. E vomitar, eu vomito várias vezes. Então já vai fazer o diagnóstico. Tudo tá confluindo para isso. Viu? Agora, me fala uma coisa, doutora. A pessoa... Isso já é preocupação minha. A pessoa tem essa pedra há um tempão. Isso qual a complicação que pode ser? Então, o problema de ter a pedra há muito tempo, se você está tendo crise, é exatamente a colecistite. Porque ela contrai. Vai fazer isso, contrai, e aí o que acontece? Como a vesícula é um saquinho, tem um canalzinho que sai dali. Isso. A pedra obstrui exatamente essa saída, isso que causa a colecistite. Tá. Que aí a bile, as secreções, o muco não sai, fica preso, infecciona, inflama. Eventualmente, você pode melhorar sozinho disso, só que isso não significa que não vai ter nenhuma complicação. Então, geralmente, esses processos inflamatórios vai fazendo aderência ao redor. Então, cada vez que você tem uma crise, aumenta a chance da sua vesícula ficar mais espessada e mais aderida, mais grudadinha nos órgãos aqui ao redor. Então, o fígado, o intestino, o estômago... Doutor, ela tem período de explodir a coisa? Não, né? Existe. Não explodir, mas perfurar. Existe o risco de perfuração. Mas isso em casos mais graves. Mais graves, isso é exceção. Agora uma coisa. Vai sair daqui e vai para o Tá preocupado. Aqui, na verdade, eu acho que muita gente sentiu uma dor aqui, sentiu alguns sintomas, a gente precisa procurar logo o médico. Sim. Assim, todo sintoma que é refratário não melhora. Eu tô com dor há muito tempo, tô ficando enjoado sempre. Aconteceu uma vez ou outra, às vezes foi alguma coisa que você comeu, acontece, mas melhorou, passa. Repetida. Mas sempre que é repetido, frequente, tem que procurar ajuda médica. Porque, assim, precisa investigar. Dor abdominal, às vezes, as terminações nervosas, elas pegam vários órgãos do nosso trato gastrointestinal. Então, às vezes, você está tendo dor numa localização, não necessariamente aquela localização exata. Entendi. Pode irradiar. Então, assim, tá tendo dor, tem que investigar. Aí é bom fazer uma endoscopia digestiva, um ultrassom, dependendo da idade. Se tá tendo dor abdominal, fazer colonoscopia. O médico pediu para mim fazer colonoscopia, endoscopia, ultrassom. Agora, já me deixa eu te falar uma coisa, doutora. A questão nessas dores, nessas crises agudas, existe alguma coisa que pode ser feito, pelo menos para aliviar aquele momento ali? Aí, assim, na crise aguda, uma crise que não melhora a dor, assim, tô há 6 horas com dor. Aí o ideal é ir pro hospital avaliar, né? Porque se for uma colecistite mesmo, o ideal é operar. Aí opera na urgência para evitar você ter complicação, perfuração da vesícula, necrose, infecção generalizada, algo mais grave, não que signifique que vai acontecer, mas existe um risco. Então, o ideal é procurar o hospital. Mas para aliviar os sintomas, uma cólica que vem, que não é tão aguda, tão intensa, você pode tomar um Buscopan, dipirona e evitar os alimentos gordurosos, porque eles vão estimular muito mais a vesícula a contrair e piorar os sintomas. Nessas crises, tô sendo aqui falando, nessas crises que eu tive, eu tomava um Buscopan, daquele roxinho, que é uma intensa lá, e 15 minutos passava, 15 minutos. Sim. Passava, eu contava no relógio, 15 minutos passava. Só que de sábado para domingo, foi a noite inteirinha e não passou. Não passou. Aí eu tomei mais um Buscopan, 2 Buscopan, aí eu tomei depois bolsa de água quente, e aí ainda ficou doendo o dia inteiro. Teve uma hora que passou tudo. Mas acho que o senhor vai ter que operar. E deixa eu te dizer uma coisa. E eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, e se esse negócio, por isso que eu perguntei de explodir. Se explodir aqui, qual que é o sintoma que eu vou ter? Não, eu acho que não explodiu até hoje, porque eu tô bem. Não, se você melhorou, não explodiu. Não, mas a semana eu já vou fazer exame. Fácil, é melhor. Eu marquei para amanhã, E aí na ultrassom já dá para ver. Dá para ver. Dá para ver se tem... Sim, no ultrassom dá para ver. Existem alguns casos que as pedrinhas na vesícula podem ser muito pequenininhas. E aí o ultrassom não vê. Aí a pessoa fica tendo sintoma. Por exemplo, eu já tive paciente, a pessoa 5 anos com
sintoma muito sugestivo que era da vesícula. Fazia ultrassom, não achava, não tinha alteração. Aí a gente pode, hoje em dia, tem um exame que chama ecoendoscopia. É basicamente uma endoscopia com ultrassom na ponta. Então ele consegue fazer ultrassom por dentro do trato gastrointestinal. Entendi. E aí para pedrinhas muito pequenininhas, aí você consegue ver. Uma coisa que eu fiz aquele... há um tempo atrás eu fiz abdômen. Ultrassom. E deu no meu abdômen, eu estava vendo lá, porque eu fui, assim, uma sugestão de cisto, um cisto na parte do... deve ter sido isso que ele viu, às vezes ele viu uma coisinha assim. Não, até que... não, cisto... Eu já tô querendo... Febre, doutora? A febre? Da febre. Colecistite pode dar febre. Porque a colecistite tem inflamação junto com infecção. Então pode, assim, você pode ter uma colecistite sem febre, mas pode dar febre. Geralmente quando dá febre já é um caso mais avançado. Tem que ir para o hospital, exatamente. A crise é tão ruim, sabe por quê? Porque quando a gente fica... parece que vai explodir a barriga. Parece que vai explodir a barriga. Dói muito. A primeira vez que eu tive essas coisas que parecia explodir... Olha o que eu fiz. Eu fui, tomei um sal de fruta. Nossa Senhora, o negócio aí que... Foi um jarro. Piorou tudo. Aí o negócio... Aí foi... Explodiu. Nossa, o sal de fruta piora, porque ele dá gatilho. Distende o abdômen. Nossa Senhora. A gente pode viver sem vesícula? Com certeza. E deixa eu te falar, para que existe vesícula, então? A vesícula é um órgão de armazenamento. Ela guarda a bile. A função dela é essa. A bile é produzida no fígado. E depois sem vesícula, fica caindo sempre? Aí, isso. Assim, vai ter uma alteração, uma adaptação do intestino para liberar a bile direto do fígado no intestino. Tá. Então, assim, só tem que tomar cuidado, porque tem uma chance... Isso varia de pessoa para pessoa. A maior parte das pessoas conseguem fazer uma readaptação adequada, sem abusar na gordura, né? Algumas pessoas podem ficar com diarreia depois que opera a vesícula por causa dessa adaptação. Porque, assim, o que acontece? Eu como muita gordura. Aí, antes tinha a vesícula, que estocava a bile, e aí quando eu comia muita gordura, ela liberava tudo de uma vez. E aí ajudava a digerir a gordura. Liberando direto. Não necessariamente direto, porque tem um musculinho ali que segura. Mas não vai ter mais a vesícula gordinha ali para guardar. Vai guardar ali nos próprios ductos. Então, se eu comer uma quantidade maior do que eu consigo liberar de bile, aí eu posso ter diarreia. Tem que diminuir o pão de queijo, padre. Não. E torresmo, imagina. Mas isso torresmo depende. Tá louco. Às vezes, dependendo do quanto a vesícula está doente, ela já não está funcionando mesmo. Já nem tá funcionando mais. Vamos ver aqui. Saiba identificar e tratar doenças psicossomáticas. Muito bem. Você está falando de doenças psicossomáticas? Olha, você viu uma coisa. Você estava no doenças psicossomáticas. Não estava doendo aqui. Comecei a falar negócio. Começou a doer. Isso é coisa de cabeça. Eu sou nervoso. Então, padre, olha, doenças psicossomáticas. Psique, mente. Soma, corpo, somatizou. Então, doenças psicossomáticas, também conhecidas como somatização, são as doenças, os sintomas, as enfermidades que são causados pelos aspectos emocionais e psicológicos, não são orgânicos. Tá? E isso realmente existe? Sim. Sintomas, dores, às vezes... Sim. Que a gente fala, isso é da sua cabeça. Sim, a mente e o corpo estão interligados. Tem como você separar. Então, o que um sente vai repercutir no outro, tá? Então, todos nós, em alguns dias, somatizamos. Então, passou um nervoso, vai fazer alguma coisa diferente, dá uma ansiedade, passou uma raiva. Pressão, né? Pressão é muito... A pessoa vai no médico, a pressão já sobe. Isso. Quem nunca teve uma diarreia, né? Você tá nervoso, vai fazer uma prova. Um enjoo. Então, somatizou, tá? Uma dor de estômago. Tem muito disso mesmo. Criança somatiza muito também, adolescente também. Né? Muitas pessoas acham que só o adulto somatiza. Não, todas as faixas etárias somatizam. O que acontece? Quando você não trata a causa que está levando a essas somatizações, porque de vez em quando tudo bem. Agora, quando persiste, você tem que identificar. Então, são emoções que você deve estar
cultivando ali uma raiva, uma mágoa, um ressentimento. Às vezes inconsciente. Às vezes inconsciente, tá ali e tá gerando sintomas. O gatilho, né? É o gatilho, tá ali, um trauma, uma frustração, alguma coisa que aconteceu ou que persiste, um estilo de vida que não é nada saudável, aquele estresse danado, aquela ansiedade, o tempo todo você vai somatizar com frequência. Então você vai estar sempre ali com sintoma. Tem pessoas que quando marca alguma palestra, alguma coisa, alguma apresentação, tem tosse, tem uma tosse que não consegue falar. Não consegue. Também entra autossabotagem. Isso é verdade. Você vê como tudo tá interligado, a mente, o corpo, tudo está interligado. Mas você tem que... Pode essa coisa da somatização se transformar numa doença física mesmo? Olha, pode, porque você está ali... O que vai acontecer? Vai abaixar o sistema imunológico. Então, quando abaixa o sistema imunológico, o teu estado emocional, o teu estado psicológico abaixa o teu sistema imunológico, pode desencadear doenças que tem na genética, doenças autoimunes, vai desencadear. O estresse também. Essa coisa do cortisol lá em cima. Exatamente, adrenalina, cortisol. Então, é rever o estilo de vida, as emoções, buscar ajuda especializada. Está vendo que está com o estado emocional, psicológico abalado, não está conseguindo lidar com as suas emoções, não está conseguindo lidar com o seu estresse, busca ajuda. Sim. Faz uma reflexão aí e busca ajuda especializada. E ajuda especializada é aquela coisa, buscar uma terapia, buscar um psicólogo, para que ajude você, porque a Marilene está fazendo aqui com a gente. Porque de repente a pessoa não tem consciência disso. Exatamente. O ruim do problema psicológico é não ter consciência do que você tem. Então, você tem que ter consciência, tem que parar para refletir na tua vida, sabe? A questão do autocuidado. Por que eu estou sempre assim? Por que somatiza de várias formas, em vários graus de intensidade? Então, por que isso está acontecendo? O que eu preciso olhar? O que eu preciso ver? O que eu preciso tratar, né? Porque é o que eu falei, de vez em quando todos nós somatizamos. Agora, quando isso é persistente... somatizações persistentes, a coisa está ficando cada vez mais séria, para que esperar uma doença mais grave, né? Então, vai buscar ajuda a tempo. Agora, para identificar isso, você está dizendo, para identificar isso precisa de alguém com um olhar, primeiro de fora, e também um olhar técnico, que tem que ser alguém que fala, não, isso você está somatizando, isso alguém tem que ser assim. Com certeza, mas quando vai fazer os exames e não dá nada ali, exatamente, o médico vai falar, olha, busca uma terapia alternativa, vai fazer uma psicoterapia, você está precisando de ajuda, você está com o teu emocional abalado, você passou por alguma coisa aí forte durante algum período ou recentemente, ele vai indicar. O que você está falando tem muito a ver, porque... Quantas vezes você mesmo já falou que tem pesquisas que mostram que uma pessoa que tem vida saudável, ou às vezes até fé, né? Aquela coisa ligada à fé, o sistema imunológico responde, né? Isso. A pessoa que tem esperança, exatamente. Um sistema imunológico que trabalha de outra forma. Então, o contrário também é verdade. Exatamente. Porque, se de repente você não tem fé, você não tem esperança, você tá... Então, o sistema imunológico vai lá para baixo e começa a afetar. Lógico, está com o emocional abalado... Vai tratar. Se você não consegue sozinho, não está conseguindo lidar, manejar muito bem suas emoções, lidar aí com algumas coisas que estão acontecendo no dia a dia, então busca ajuda, porque ou você muda o que está acontecendo, né, mexer naqueles gatilhos, mudar aquilo, e também vai buscar ajuda para trabalhar o emocional. São tantas coisas que podem levar a somatizar e levar a doenças psicossomáticas, a pessoa tem que entrar em contato com ela. Ela tem que parar e refletir. O que está acontecendo? Por que eu estou ficando assim, somatizando tanto? São tantos sintomas. Bom, olha, interessante. Olha, e a gente ainda tem um monte de coisa para descobrir da gente ainda que a gente não sabe, precisa do outro, pelo amor de Deus. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui mais estética para todas as idades, precauções específicas para diferentes fases da vida. Ô, doutora Franciela, conta pra gente, então. Vocês estão tomando café? Sim. Menos a Estela. Olha que ofensa isso pra gente. Dona Estela, olha lá quem tá olhando torto pra você. Nossa hora do café. Nossa hora do café. Que gracinha.
Quando alguém não toma café aqui, não mexa com o nosso gatilho. Então, doutora Franciela, o que é? Fala pra gente essa questão. A senhora desenvolveu um método, né? Justamente. Eu trabalho com a estética aliada à fitoterapia. Ah, que interessante. Os fitoterápicos são medicamentos naturais e eles conseguem modular o nosso metabolismo para entregar o resultado que a pessoa busca. Então, muitos fitoterápicos, eles são conhecidos por serem adaptógenos. O que é isso, doutor? O adaptógeno, ele é uma molécula que não tem especificamente uma única função dentro do organismo. Ele consegue trabalhar várias áreas. Por exemplo, um fitoterápico muito conhecido e muito utilizado é o ashwagandha. O ashwagandha ele não é aqui nacional. Ele vem da China e ele é um fitoterápico utilizado para ansiedade, por exemplo, para outros transtornos emocionais, auxilia o desempenho... É a partir de uma erva, é uma erva. Isso mesmo. Auxilia o desempenho físico na academia. Então, quando eu tomo, por exemplo, outro medicamento, a cúrcuma, né? A cúrcuma mais conhecida. Isso. Um super antioxidante que vai modular inflamação no nosso corpo, que vai ajudar a diminuir colesterol alto, a cúrcuma, vai ajudar com os radicais livres, né, com o processo de envelhecimento, então vai prevenir o envelhecimento. Então, os fitoterápicos, a maioria deles tem essa condição adaptógena e eles conseguem trabalhar em várias partes do nosso corpo. Junto com a estética, eles conseguem entregar um resultado melhor num período menor de tempo. Então, quando as pessoas procuram procedimentos estéticos, os minimamente invasivos, as enzimas, por exemplo, para reduzir medidas, gordura. Junto com esse procedimento, nós podemos utilizar fitoterápicos. Nós podemos modular desde o intestino... Isso tomando fitoterápico. Tomando fitoterápicos. Então, interessante. Quando nós pensamos em estética, nós pensamos em pele, em imagem. E nós não podemos esquecer que a pele é o reflexo do nosso metabolismo interno. Né? Então, em especial o intestino, né? Existe um eixo direto com o intestino. Eles falam que o intestino é outro cérebro. O segundo cérebro. Né? Então, existe um eixo, né? Intestino, pele e sistema imunológico também. Você está com a pele boa, tem muito a ver com o intestino. Então, funciona, né? eu digo que a pele, ela tem 3 pilares. É o intestino, é o nosso sono e são os nossos hormônios. Porque a maior produção de colágeno, que importa muito para a sustentação, para a firmeza da nossa pele, acontece no sono profundo. Olha. Então, você precisa, eu sou a favor das suplementações, né, da fitoterapia, adoro isso, mas você também precisa fazer esse básico bem feito. Você precisa se alimentar bem, você precisa ingerir a quantidade certa de proteína, de água, precisa dormir, exatamente. Se você não dorme, você não produz o seu colágeno, né, adequadamente. Nós mulheres também, a questão hormonal implica muito na nossa pele. Muito, né? A criança dorme. Ela precisa crescer, né? É linda a pele. Bastante colágeno. Mesmo. Então, as mulheres também passam por ciclos, né, hormonais no mês que são diferentes de homens. Então, nós vimos a diferença da nossa pele conforme as nossas alterações hormonais. Então, os hormônios também influenciam muito. Existe uma grande diferença na gestação, na pele da mulher, com relação ao estrogênio, e uma outra grande diferença na menopausa, né? As mulheres começam a ficar com a pele mais fina, aparecem mais rugas. Na menopausa. Na menopausa, por essa questão hormonal.
Então, nós podemos modular, nós podemos entregar para o nosso corpo substâncias a longo prazo para chegar em determinadas fases melhor. E os fitoterápicos fazem isso, eles conseguem modular. Quando a gente fala de hormônios e tal, a gente pode também confiar nos fitoterápicos para que ele possa trazer, eu não digo assim, uma reposição hormonal, mas ajudar nos hormônios? Sim, nós temos alguns fitoterápicos que comprovadamente agem nesse eixo na produção de hormônios. Então, o Vitex agnus, a soja, o Glycine Max, né? Todo mundo fala da o soja. lúpulos, né? Lúpulos? Cerveja, então. Tomar cerveja. Né? Então, existem vários, né, que podem modular. O resveratrol, por exemplo, que é utilizado em pessoas que têm síndrome de ovários policísticos também. Claro, a amora também, né? Então, resveratrol... Resveratrol da uva. Da uva, da amora também. Das frutas vermelhas, De né? amora que Folha de melhora amora, bem o é climatério, né? Então, óleo de boragem, né? Prímula, Prímula. muitos existem. Então, sim, tem como você modular. E com relação ao intestino, nós podemos utilizar lactobacilos, né? Para melhorar a microbiota intestinal. É no intestino que acontece a absorção de vitaminas do complexo B, várias. Silício, né? Super importante para a pele. O intestino lactobacilo é o iogurte que precisa... É prebiótico. Leite fermentado também. São prebióticos, ajudam também, sim. Também, né? Então, quando nós falamos de beleza, de pele saudável, a primeira coisa que eu falo, nós precisamos cuidar desses 3 aspectos, o intestino, os hormônios e o sono. Fora isso, nós podemos sim buscar outras alternativas, como fitoterápicos que vão fazer a proteção solar, por exemplo, né? Nós temos fotoprotetores orais. Sim, aí você não precisa... A maioria dos filtros solares hoje, eles têm substâncias tóxicas, né? Oxibenzona, por exemplo, né? Super famosa. Então, nós podemos utilizar Polipodium leucotomus, por exemplo, picnogenol, são outras substâncias que vão regenerar, vão trazer esse viço para a pele. E uma substância muito conhecida e conhecida como um peeling oral é a oleolar, que é do extrato da oliveira. Ele tem uma molécula, o hidroxitirosol, que é utilizado também para as pessoas que têm melasma. Todos os nomes difíceis é tudo fitoterápico. Fitoterápico. Olha que coisa. Não necessariamente, porque dentro da azeitona, dentro do azeite de oliva, você é um ativo que tem esse efeito. Né? Olha que interessante. Mas, claro que o alimento ajuda sim, né? Você está querendo comer comer azeitona. Eu gosto da azeitona. Mas ajuda a comer azeitona, mas não com esse efeito terapêutico, né? Mas ajuda sim. Interessante. Olha quanta coisa interessante, meu Deus. 30 dias caminhando para o encontro com o Sagrado Coração de Jesus. Atenção que daqui a uns dias nós vamos entrar no mês do Sagrado Coração de Jesus. Isso mesmo, em junho. Mesmo, né? E esse livro já está lançado? Está lançado já pela editora. Pela editora Ave Maria, um livro maravilhoso. São 30 dias de reflexão, 30 reflexões que você São coloca. 30 dias. É um caminho, um itinerário, então. Isso mesmo, é um caminho. A inspiração, ela surgiu através da Via Sacra. E desde o meu primeiro livro, que tem essa temática dos 30 dias, porque eu sou uma pessoa que sempre tive o costume de fazer novena, não para ficar enchendo de pedidos, mas pela disciplina de você ter aquele momento em que você vai parar e se conectar com Deus e se colocar diante dele, apresentar suas dores, suas alegrias também, né? E especialmente esse livro, Sagrado Coração, é a minha experiência pessoal com a Via Sacra. E é um livro que é dedicado às pessoas que estão enfrentando ou enfrentam duras situações na sua vida e encontrar dentro da Via Sacra, das estações da Via Sacra, um alento e um aconchego de Jesus que também sofreu, né? Então, ali dentro daquele Sagrado Coração em que ele... onde você vai encontrar o conforto que você precisa. E
vivenciando cada dia as situações, porque aqui a gente aprende, é uma experiência minha, sabe, padre? Isso é bonito você passar a sua experiência. A minha experiência é que todos os meus livros são a partir da daquilo, minha isso. experiência. E especialmente nesse livro da Via Sacra, tem uma beata que chama Ana Catarina Emmerich, e ela escreveu um livro sobre a Virgem Maria. E quando eu li esse livro, ela escreveu que a Virgem Maria foi a primeira a fazer a Via Sacra. Isso. E que logo depois que Nosso Senhor morreu, ela marcou as estações e os passos. E ela fazia todos os dias junto com a serva dela, ela refazia. E quando eu li isso, que eu já tinha essa devoção, aquilo me encheu de um profundo amor por essa Via Sacra. E aí eu aprendi, primeiro, que todos os momentos difíceis, as tribulações, elas têm começo, meio e fim. Sim, e acaba. Não tem tribulação que dura para sempre. Não tem que dura para sempre. Então, nosso Senhor mostra isso. Há um momento da ressurreição, onde você vai vencer, né? Com fé. Eu também aprendi que quando a gente ama a cruz e aceita aquela situação, ela fica mais fácil de você carregar, né? Você acomoda ela aqui, segue aquele caminho. Vai dando um jeitinho de carregar. Eu aprendi também que Nossa Senhora está sempre conosco. Ela não tira aquela cruz, não segura para você, mas ela não te abandona, está ali te amparando com seu olhar, com seu aconchego materno. E esse livro vai te ajudar. Tá vendo que ele tem você falou uma coisa muito importante. O livro, assim, 30 dias ou novena e tal, ele cria um método onde a gente cria uma certa disciplina para a gente rezar. Isso é muito importante. Mas aqui você tem sempre um pensamento de algum santo. Logo depois você tem aqui uma explicação, a reflexão, e termina apresentando um texto bíblico e depois uma... Eu sou advogada, né, padre? Então, eu como advogada, a advogada, qualquer pedido é baseado na lei, né? Então, quando a gente vai falar com o nosso Senhor, a gente tendo aquele embasamento bíblico, né? Se fosse, ó, Senhor, foi você que está lá na sua palavra, né? Eu vou embasar. Exatamente. Eu vou pedir para o juiz, então, assim, eu trago tudo aqui fundamentado. É para o juiz supremo, né? Você vai entregar para o juiz supremo. Na Bíblia, aqui, Senhor, você falou, né? Pedir, recebereis, então, buscar e achareis. Eu vim aqui buscar. É verdade. O senhor que falou que a viúva que vai lá insiste, até o juiz Inico, que era mal, atendeu, quanto mais o senhor que é tão bom, né? Então aqui, e também depois fazer uma reflexão de tirar os frutos, né, daquele sofrimento, aquilo que traz, a sua dor física e emocional, né, aquilo que você está vivendo. Assim, realmente... Esse livro já tá à venda? Já está à venda. Quais são os outros livros seus? 30 dias de oração pelos filhos. Os filhos, interessante. É um livro também que nasceu na Via Sacra. 30 dias caminhando nas virtudes de Maria. 30 dias caminhando com os anjos, que é um livro muito bonitinho, que ensina toda a angiologia baseada em São Tomás, o doutor Angélico, mas de uma forma muito simples, qualquer pessoa pode entender. E o jejum de Daniel que está sendo lançado. E 30 dias de oração pelas famílias, esqueci desse, que é o campeão. É o Sagrado Coração. Sou muito devota. Que linda. Sabia uma coisa, uma curiosidade, só por curiosidade. No Ocidente, a gente tem o coração como centro da emoção. Por isso que a gente fala o Sagrado Coração. O Sagrado Coração de Jesus é o amor de Deus representado ali pelo coração. E nós ocidentais, quando queremos fazer uma declaração de amor, desenhamos um coração. Interessante que quando a igreja foi para a Índia, e principalmente para aquela região eles não entendiam essa história de Sagrado Coração de Jesus. Sabe por quê? Porque o lugar das emoções, para eles, não é o coração, é o fígado. Olha que interessante. Então, na verdade, porque o fígado e tem muito dessa coisa, né, do fígado guardar as emoções. O fígado, então, teve que haver uma adaptação da figura do coração de Jesus quando foi evangelizar. Olha, eu não sabia, não. O sagrado fígado de Jesus. Vamos ver aqui, ó. Atenção, atenção. Quem vai escolher uma música pra gente terminar o programa hoje? Eu não tô vendo. Ó, não tô vendo. Vocês viram na internet, numa cidade aí, que vai sortear uma lava-louça, o prefeito vai sortear, a moça não deixa ninguém, ela vai tirar. Ó, minha mãe ganhou. Minha mãe. E ela assim, ela não deixa ninguém ver. Ela,
ganhou, vocês não vão acreditar. A minha mãe ganhou. Muito bem. Ó, foi Estela que vai... Olha, que escolhe uma música, maravilha. vai. Já posso falar? Pode falar. Confio em ti, da irmã Kelly Patrícia. Confia em ti, da irmã Kelly Patrícia. Olha aí, vamos ver, ó. Vamos ver. Agora a música depois. Muito bem. Hemorroidas. Quais os sintomas e quando a cirurgia é necessária? Gente do céu. Assunto difícil. Assunto difícil delicado. E depois o seguinte, hemorroida é muito chato. E eu vou dizer uma coisa, já vou dizer, não opere, que é pior ainda. Não opere, que é pior. Não, mas ainda bem que a maioria não precisa operar. Né? Não, a maioria não precisa operar. Assim, a hemorroida é basicamente uma variz ali na região do ânus. Isso aqui, ó, só pra entender. Isso aqui, aqui é o ânus. E aqui a variz é a varize daqui. Exatamente. Esses vasinhos estão mostrando aí, todo mundo tem esses vasos. Só que eles começam a dilatar e aí fica gordinho assim, igual tá na figura. Isso. E essas de baixo são as hemorroidas externas, que a gente chama, e essa de cima também. é a hemorroida interna. Exatamente. Muito bem. Hemorroida dói e sangra. Qual o problema de doer e de sangrar? Vamos lá. Então, a hemorroida interna não costuma doer, mas ela pode sangrar. E aí pode dar muito sangramento, tá? Aí a gente trata conservadoramente, com pomadas, medidas de hábito de vida, não usar papel higiênico, tá bom? Diz que a gente nunca deve usar papel higiênico, né? É verdade. Diz que papel higiênico não deve ser usado. Nunca. Né? Nunca deve ser. Deve ser, depois de fazer as necessidades, lavar, que é o mais natural, né? Exatamente. Assim, higieniza melhor e não gera atrito. Porque, assim, tá vendo ali onde fica... Aquele lencinho umedecido, é bom? É melhor do que o papel higiênico, mas o ideal é lavar mesmo. Lavar, porque né? essa pelinha que fica recobrindo ali a região da hemorroida... Isso aqui. Exatamente. Ela é muito fininha, essa pele. E aí você fica passando o papel, machuca ela, vai piorar a hemorroida, porque gera mais inflamação, pode sangrar. Dói mais, machuca mais. E aí pode formar um coágulo de sangue ali, que geralmente é quando dói a hemorroida, que a gente chama de hemorroida trombosada, é uma complicação também. Aí é a dor. Aí dói bastante. Aí nessa situação... Assim, a maior parte dos meus pacientes eu trato de conservador. O que quer dizer? Passa pomada, remédio, via oral, as orientações, que é não fazer esforço, não usar papel higiênico, fazer banho de assento. Com água quente ou água fria? Água bem quentinha, só não muito quente para não se queimar. Você pode colocar um pouquinho de camomila, que ajuda a aliviar, que absorve. Exatamente, e alivia bastante os sintomas. E ficar muito tempo também sentado... Ajuda a piorar. Piorar. A gente fica 1 hora lendo coisa na internet. 1 hora na internet. Aí, meu filho, ou você faz necessidade ou você vê a internet. Porque, né? Exatamente, não pode ficar. E assim, você fica sentado muito tempo no vaso, mexendo no celular, pressão, né? lendo. Isso, aumenta muito a pressão nessa região. E aí aumenta a chance de ter complicação da hemorroida. E as hemorroidas aumentarem também de tamanho. A questão da cirurgia, quando que ela é... Então, a cirurgia a gente indica em alguns graus mais avançados de hemorroida, que a gente divide principalmente a hemorroida interna. Tem graus em grau 1, 2, 3, 4. O grau 3 e 4... a gente tende mais a operar, porque já são hemorroidas muito volumosas, muito sintomáticas, e é mais difícil responder ao tratamento conservador, que é pomada, com esse hábito de vida. Agora, as hemorroidas com graus menores, geralmente não precisa. Só que algumas condições, algumas pessoas ficam tendo sintoma refratário. Então, assim, tem muito sangramento, ou fica tendo crise, trombosando com muita frequência, ou tem dor com muita frequência. Se a frequência é muito elevada dos sintomas, aí é melhor operar também. Exatamente. A cirurgia é cortar e costurar? Sim, a cirurgia clássica é corta, tira aquele gordinho ali que tem os vasos. Mas aqui dentro exatamente, também? Quando tem dentro também. E aí tira, dá Aí tira, dá ponto. Isso é a técnica clássica. Tem aquela que você amarra ele só para... Isso. Aí, hoje em dia, tem outras técnicas. Tem a ligadura elástica, que geralmente... essa é só para hemorroida interna. Então, você vai ali no pedículo daquela de cima. E põe coloca uma borrachinha. Exatamente. E aí, ela cai. Ela vai
necrosar e vai cair. Só Mas que nessa aqui não dá pra fazer isso. não dá pra fazer isso. Você tem que operar. Essa tem que operar. Só que hoje em dia tem outras coisas para fazer. Então tem outras técnicas. Dá para, dependendo do grau, se não for um grau muito avançado de hemorroida, dá para fazer laser, dá para fazer cirurgia com grampeador, dá para fazer uma desarterialização, que é uma técnica nova também. Então tem outras opções hoje em dia. Agora, doutora, Diga. por exemplo, aqui esse aqui é um esfíncter, né? Isso, aqui essa parte de fora é o músculo. Isso é o músculo. esfíncter, O exatamente. esfíncter ao cortar isso aqui, isso não pode afetar, de repente, Depende de como for feita a cirurgia. Assim, a princípio, você vai tirar só essa parte branquinha. Só a parte branquinha. Não vai mexer no músculo. Ah, tá. Não Tá? mexe no músculo. Não, a princípio não mexe. Existe risco de complicação? Existe, mas... Porque quando você tá com bisturi ali, você pode. Se você corta o músculo, alguma aqui, mas você vai deixar essa pessoa com... incontinente. Mas a gente consegue ver exatamente onde está o músculo para isso não acontecer. É, né? O que, na verdade, tem que tomar mais cuidado é quando, por exemplo, tem gente que tem muita hemorroida. Você mudou o fitoterário, não? Tem gente que tem muita hemorroida. Aí, se você tira muito tecido, aí não pode, porque senão pode fechar o ânus. Não pode, fica, Exatamente. ele não fecha de novo, né? Não, ele fica fechado demais. Ah, aí fica depois pra fechado abrir... demais? Ah, ele fica fechado senão demais? pode cicatrizar muito. Ah, pode cicatrizar Exatamente. muito. Ai, Nossa. é melhor não operar, né? Tá, eu sei. Não, depende. Se, assim, quando tem indicação Eu estou falando que eu já cirúrgica, operei. é melhor. Eu sabia, pra estar falando desse jeito. Já operei. Não queira saber o que é depois. Nossa. Você depois. O pós-operatório. Não queira saber o que é o pós-operatório dessa porcaria. É horrível. Não, O pós-operatório é ruim. Quando padre. você vai na primeira vez, depois no banheiro, depois, parece ser com o meu gilete. Meu tá louco. Deus. É louco. Nossa Senhora. Saúde mental. Entenda a importância do autocuidado para o bem-estar psíquico. Esse que a gente tá... Então, olha, padre, que importante, né? O autocuidado e a saúde mental, eles andam de mãos dadas. Elas andam de mãos dadas. Não tem... assim, o autocuidado é fundamental. Então, quando você compreende isso, você entende que vai além do skincare, que vai além de muitas coisas. Então, os pilares são cuidar da mente, cuidar da saúde física, cuidado emocional, cuidado social, cuidado espiritual, como a colega estava dizendo tão bem dito assim, né, um propósito de vida. Quando você cuida de tudo isso, você está o quê? Você está reduzindo os níveis de ansiedade, de estresse, de depressão. Você está prevenindo doenças, muitas doenças. Você está cuidando do seu bem-estar psicológico. Você está cuidando da sua qualidade de vida. Ah, mas como que eu faço para praticar esse autocuidado? É tão simples, gente. Olha quantas explicações aqui hoje. Cuidar da saúde, da alimentação, do seu estilo de vida, praticar o autoconhecimento, quem eu sou, o que eu quero, o que eu desejo para o meu futuro, o que eu tenho feito de bom por mim, os meus hábitos, os meus comportamentos, os meus padrões de pensamento têm me favorecido? Mas, Marilena, isso tem que ser uma mudança muito radical desse pensamento, porque a gente, nesse mundo que a gente vive, a gente acha que autocuidado é isso que você está falando, é cuidar de coisas que a gente vê. Coisas que a gente vê. Sim, mas olha, padre, o senhor tem toda a razão. Hoje se fala muito disso, né? O culto à juventude, a beleza jovial. Mas é o que a doutora estava falando, inclusive, né? Que você, para estar com uma pele boa, você tem que estar o quê? Você tem que estar bem internamente. Então, isso vai refletir. Então, você tem que entender isso. Cuidar do seu estilo de vida, do que você tem feito diariamente. E é um dia de cada vez, padre. Então, é difícil? Não é difícil, é um dia de cada vez. Pensa no seu bem-estar psicológico, na sua saúde mental, na sua saúde física, nas suas interações sociais. Isso vai melhorar muito quando você pratica o autocuidado. Começa pela prática do autoconhecimento, o que eu sou, sabendo dos seus valores, potenciais, qualidades, dos seus defeitos, que todos nós temos, dos nossos limites. Aí você não vai ficar se comparando, dependendo da validação do outro, porque tudo isso acaba com a saúde mental, né? Você vai cuidar mais da sua alimentação.
Então, abrange, o autocuidado, ele abrange todos esses aspectos, é valorizar todos os aspectos do seu ser. E isso tem que partir de você. O amor próprio, a autoaceitação, a autoconfiança. Como eu adquiro tudo isso? É no dia a dia. É verdade. É verdade. Com orações. Pedindo ajuda de Deus quando está muito difícil, como a colega às vezes, falou. a sua impotência diante daquelas Exatamente. situações, né, que às vezes acontecem na nossa vida. São duros enfrentamentos que você Isso. reconhece. Eu não estou dando conta. Problemas, desafios, todos nós passamos, enfrentamos diariamente. Exercitar a capacidade de resiliência, ter uma conexão, um propósito de vida. Interessante, interessante. Olha aí. Muito, porque o pessoal está escrevendo, está falando tanta coisa, eu estou olhando aqui, está falando, só que eu não consigo falar. Não. As virtudes de Maria que nos aproximam do caminho de Cristo. Muito bem, você tem um livro que fala justamente. Tem um livro que fala sobre isso. Na verdade, o livro te ensina a praticar as virtudes, porque uma mulher ou um homem virtuoso é capaz de mudar o mundo, né? Verdade, Pelo menos, se não o mundo como um todo, o mundo à sua volta, né? Lá em Lucas 11, acho, versículo 28, as pessoas chegam para o nosso Senhor e perguntam, né? Bendito o ventre que te gerou. E aí ele responde. Mais bendito aquela que põe a minha palavra em prática. Então ele diz, quando você honrar a Virgem, a minha mãe, honre mais pelo que ela faz, né? Que ela ouve as minhas palavras e põe em prática. E a Virgem Maria, no Evangelho, silenciosamente, ela vai nos ensinando a ser, é um modelo. É uma forma de Deus, né? É verdade, é verdade. É uma forma. É interessante porque essas virtudes, elas são todas virtudes fáceis de ser vividas, não é nada extraordinário, né? Aquilo que nosso Senhor nos apresenta. A virtude é você repetir atos bons, né? Virtude é você ir repetindo, é ao contrário dos vícios, que é repetir um ato mal. Então, a virtude é repetir atos bons. Eu não sei, a Santa Idelgarda, ela faz todo um estudo sobre isso, e ela escreveu um livro também sobre as virtudes. Idelgarda é de Bingen, ela é doutora da igreja. Doutora da igreja, ela é uma monja da Idade Média. Foi ela que descobriu quem? O lúpulo na cerveja. É isso mesmo. Ela é a padroeira da cerveja. Assim. E ela coloca os vícios com o número da coluna cervical, o número das vértebras, e cada um, e ali ela vai fazendo toda uma relação de você se manter em pé, né? De um homem por inteiro, né? Que se a gente for pensar no problema da humanidade, é falta de virtude, né? Sim, é verdade. É falta de ética, né? Se todo mundo fosse virtuoso, nem precisava de lei. Não é mesmo, Paulo? É verdade, é verdade. Santa Idelgarda é uma santa da Idade Média, como eu estava dizendo. Uma mulher mulher alemã, pesquisadora, cientista e tal. E foi a primeira pessoa a descrever e escrever sobre o orgasmo feminino. Na igreja, olha que coisa. E ela escreveu um livro que chama Física, que ela fala sobre a fitoterapia, que ela dá a propriedade de todos os alimentos. Procura sobre. Fitoterapia, olha, tá vendo? Santa Idelgarda. Fitoterápicos, aliados da saúde estética. Isso aí, muito bem. Gente, eu fiquei muito interessado com esse negócio, porque os fitoterápicos, eles têm esse poder maior do que a gente às vezes pode pensar, né? Sim, com certeza. Quando nós falamos de fitoterápicos, como eu falei antes, não tem algo específico, né? Ele vai trabalhar o corpo todo. Isso. Aliados para a saúde, nós temos que pensar em antioxidantes, em moléculas que previnem envelhecimento, os anti-inflamatórios. Então, nós temos antioxidantes como cúrcuma. Cúrcuma é um antioxidante? Um antioxidante, um anti-inflamatório, também natural. Nós temos a quercetina. Quercetina é a molécula que retira células velhas do nosso corpo. Quercetina na cebola roxa, por exemplo. Cebola roxa. Repolho roxo também. É a cor? É a cor do alimento? Não necessariamente é a cor. Cebola roxa que é.
o fitoterápico, ele tem um ativo dentro daquela substância que vai produzir o efeito terapêutico. Isso. Então, dificilmente você vai conseguir na dieta o Isso. suficiente para ter o efeito terapêutico. Tem que ter isso isolado para você. Por exemplo, a cúrcuma, né? A cúrcuma é o tempero, o açafrão da terra, e dentro da cúrcuma existem os curcuminoides. Esse é o princípio ativo. Em 100 gramas de pó de cúrcuma, você vai ter de 3 a 8 gramas só de curcuminoides. Então, imagine você precisar disso. Comer muita cúrcuma. Não dá. Você precisa padronizar isso, encapsular e tomar direitinho, Isso. né? Agora, a fisetina. Fisetina é um antioxidante, é regenerador, promove longevidade, ela está presente nos morangos. Aí, assim, 130 gramas de morango vão te dar a dose diária da fisetina. Então, isso dá. Isso dá. É um dos poucos alimentos, quantidades de alimento que você consegue ingerir e ter o efeito terapêutico. Agora, você também precisa ingerir 130 gramas de morango todos os dias. Nem tem, sempre. Então, né? É por isso que a padronização, colocar ele em cápsulas, né? Colocar um extrato aquoso. Isso mesmo. Isolar. Isola o ativo, isso mesmo, de uma planta medicinal e utiliza ele para modular o teu metabolismo. Você vai saber mais porque eu vou dar, porque acabou o programa, o Rodolfo, na hora que o programa tá ficando bom, acaba o programa. Põe a música da Estela aí pra gente, ó. Doutora Franciela, muito obrigado. Gina, eu que agradeço. Vou dizer uma coisa, você pode achar a doutora Franciela e ela também pode, você atende pelo Instagram também? Online, sim. Atendo online também. Atende online, olha, @doutora Franciela, olha que facinho. Fácil, muito fácil, para todo mundo achar. Né? E alguém que fica mudando Instagram. Acontece, uma vez ou outra. Doutora, obrigado. Viu? Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Imagina, Obrigado mesmo. foi ótimo. Estela, muito obrigado. Doutora Estela, olha, muito obrigado. E eu queria que você tivesse os livros, não só esse, mas todos os livros da Estela. Entra no site da Ave Maria, avemaria.com.br e vai lá e pode comprar online também. Ou no Instagram da Editora Ave Maria, @Editora Ave Maria. E no Instagram dela, @Estela Moraes 29. Estela Moraes 29. Tem o YouTube também, Estela Maria Moraes, lá tem bastante testemunho, tem catequese. Estela Maria Moraes. O canal do YouTube, Eu movimento mais o YouTube, na verdade, Ó, @Estela Maria Moraes 29. 29 é a idade dela. A data que eu nasci dos arcanjos, 29 de setembro. Marilene, muito obrigado. Muito obrigada, padre. Vocês conhecem já @psi.marileneked, é o Instagram. Doutora, muito obrigado. Obrigado. Obrigada eu, foi um doutora prazer. Paula Almeida, atenção, o contato da doutora é @doutorapaula.toledo. @doutorapaula.toledo. E na clínica, @clínica gastroab. Isso sim. Obrigado. Obrigada eu, foi um Obrigada, prazer. padre. Muito Obrigada. importante. Muito obrigado. Aumenta o som, acabou o programa.